Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo aquilo que ele possuía, para que pagasse a sua dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o tema desse domingo, como você já viu nas leituras, é a prática do perdão. Por isso, nesse final de semana, vamos tirar 5 frases aqui da primeira leitura que fala disso, do livro do Eclesiástico. 5 frases para a gente aprender de fato a necessidade de pedir perdão e de dar o perdão. A primeira frase é assim: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. A raiva de início, ela é um dom que Deus nos deu, o dom do irascível. O irascível, a ira santa na Bíblia, é a capacidade nossa da gente lutar contra, se revoltar contra aquilo que está errado. Deus colocou isso no nosso coração. Porém, o nosso pecado e o demônio, vendo o nosso pecado, joga gasolina nisso, que era essa medida certa de corrigir, a medida certa de chamar atenção. Joga a gasolina nisso e aí vira raiva, o pecado da ira, e progride para o ódio. A diferença é que a raiva é momentânea e o ódio permanece. O ódio é mais grave que a raiva, só que a raiva não é simplesmente raivinha que possa a gente não dar bola para ela. Por raiva, muitas vezes a pessoa mata a outra. Num instante ali no bar, num instante no trânsito, num instante dentro de casa, por raiva, tomado pela raiva, a pessoa agride a outra, dá uma facada na outra, enfim. O ódio, ele vai sendo alimentado, essa raiva vai sendo alimentada de forma que a pessoa vai desejando o mal para o outro. Na medida e na hora em que a pessoa perceber a oportunidade, esse ódio vem à tona
e arrebenta com a outra pessoa. De forma que o evangelho da semana passada e esse evangelho, eles caminham junto. Você se lembra, semana passada, o evangelho da correção. E essa correção, que o padre acabou de falar, ela necessita dessa ira santa. Há um modo de ficar bravo que vem de Deus. Você pai, você mãe, o padre, as pessoas que exercem autoridade. Há um modo de ficar bravo que precisa ter uma força contrária àquilo que está sendo ofendido. No entanto, é muito fácil a gente perder essa virtude. A gente se deixar levar pelos sentimentos, pelos instintos. Você viu que a coisa é tão ruim que até os pecadores precisam controlar. Sabem que precisam controlar. Ora, se eu sigo Jesus, sou eu que tenho que ser o primeiro que tem que controlar. Sou eu que tenho que ser o primeiro a colocar freio nessa raiva, porque senão, de novo, eu posso querer viver como se fosse o justiceiro social, eu posso viver como se fosse imaculado, não erro, só corrijo, fico com raiva, fico com ódio, fico não sei o quê, e fico metralhando todo mundo. Ou, de novo, na hora que dá o pico da raiva, a coisa feder de tal forma que já foi. Pode ser uma palavra que não volta mais, uma palavra de raiva que machuca muito e daí não volta mais. Pode ser uma atitude de raiva, como o padre falou, de agressão, de ódio, ou pode ser de fato o ódio propriamente dito, que vai massacrando o nosso coração. A gente vai armazenando aquilo e permanece. A pessoa fica ressentindo aquilo. Um grande termômetro que a gente tem nessa questão da raiva nos nossos dias, nós somos uma sociedade assim. Nós somos uma sociedade do bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. A gente acha que justiça é isso. Para nós, e para nós cristãos, para nós, perdoar o irmão é sinal de fraqueza. Deixar a coisa passar é sinal de fraqueza. Você vê, sabe onde você vê o termômetro de como é que está, de como que é isso que o pai está falando? O trânsito. A vida no trânsito. Pode ver, a pessoa entra no carro, ela se transforma. Ninguém pode fechar ela. Ninguém pode dar uma buzinada. Ninguém pode... Fica todo mundo louco. Todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer a vaga, todo mundo quer passar no amarelo, todo mundo fecha o outro, todo mundo não sei o quê. Olha, motoqueiro, bateu no motoqueiro, já junta aquele monte de motoqueiro, já quer briga, já não sei o quê. Veja, o trânsito ele é um termômetro de como a sociedade nossa está. Você sai no trânsito, você já sai meio... ao mesmo tempo você está na defensiva, mas também você está na ofensiva, porque é assim que a sociedade está. De forma que a raiva ela se manifesta rapidinho, com palavrão, com atitudes de quebrar o retrovisor da outra pessoa, de bater na porta, de discutir, e de dar uma facada no outro, e de dar um tiro, e disso, e disso, aquilo. Só que, de novo, ele é só um termômetro de como que anda a nossa sociedade. A nossa sociedade está assim, uma sociedade com raiva, com ódio. E de novo, nós cristãos também estamos assim. A gente também acha que para se defender a gente tem que agredir, a gente tem que ter raiva, tem que ter ódio, de forma que, pode ver, eu não sou bobo de ninguém, eu não vou deixar os outros fazer eu de bobo. Meus irmãos, ser cristão, por muitas vezes você vai ter que se fazer de bobo. Esse é o Evangelho. Jesus foi agredido, Jesus foi xingado, caluniado, ficou em silêncio. Os apóstolos, os santos, e a gente quer entrar nessa dinâmica do mundo, do bateu, levou. Segunda frase,
Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. O ódio, ele vai sendo alimentado no coração da pessoa, e a pessoa, o demônio começa a tramar com a pessoa a vingança. Essa vingança, ela pode ser concluída, ela pode ser realizada de fato com atitudes, com palavras, ou simplesmente com um desejo de vingança. Às vezes a pessoa não concretiza a vingança. Não concretiza, não é porque ela porque ela é boa. Não concretiza porque faltou a oportunidade de se vingar. Porque se vai sendo alimentado, veja, vai sendo alimentado o ódio, pode perceber quantas vezes talvez você ficou sem dormir, ficou preocupado, ficou ansioso, pensando assim: mas se ele falar isso, eu falo aquilo. Se ela falar assim, eu faço assim. Se não sei o que, não sei o que. Eu já estou tramando aquela vingança. Já está no meu coração decidido que eu vou me vingar. Talvez no outro dia ou nos dias seguintes não apareceu a oportunidade. Então eu não consegui falar, eu não consegui fazer, mas no meu coração já estava decidido que eu ia me vingar. Ou eu vou lá e me vingo de fato. E a vingança, ela vai envenenando a nossa alma. É como se fosse uma esponja com veneno que o inimigo vai apertando e a pessoa vai bebendo daquilo, vai bebendo daquilo. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela se vinga. Palavras do tipo bem feito, eu falei, eu avisei, escondem vingança. A gente precisa tomar muito cuidado, porque olha a palavra de Deus: quem se vingar encontrará a vingança do Senhor. Meus irmãos, ninguém aqui é Imaculada Conceição. Muita gente já nos machucou, mas a gente já machucou muita gente. De forma que, se eu começo a conversar com esse sentimento de raiva, de ódio, o demônio vai fazer, por vezes, que a gente estruture armadilhas, situações, palavras de vingança. E é mais grave ainda. Por quê? Porque é premeditado. Como o padre falou, a raiva, tem a raivinha lá que vem na hora, mas tem raiva que são capazes de matar. O ódio é a raiva que permanece. Agora a vingança é mais ainda, porque ela arquiteta, ela pensa, ela estrutura, ela é fria. Quem tem minha idade vai lembrar de um filme que chamava de Django. Lembra? É um faroeste. E o cara, ele andava com um caixão, de cima para baixo com um caixão. E a turma perguntava para ele, ficava pensando assim: o que será que tem na caixão? Muita gente falava assim: acho que é a mulher dele, que mataram a mulher dele e tal e coisa. No final do filme, os bandidos lá vêm para pegar ele, os bandidos que tinham matado inclusive a mulher dele, vêm para pegar ele, e na hora que os bandidos chegam, ele abre o caixão, e o que tem dentro do caixão? Uma metralhadora. Ele metralha todo mundo. A vingança é assim. Tem gente que está carregando o defunto, carregando coisa que já foi, carregando o caixão. Na hora que a pessoa aparecer, ele abre o caixão e metralha a outra. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor. A terceira frase: perdoa a injustiça cometida por seu próximo. Olha agora, hein? Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Meus irmãos, do que vale a oração de uma pessoa que não perdoa a outra? Vocês acham que chega no coração de Deus? Como é que reza o Pai Nosso uma pessoa que não perdoa a outra? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Como é que chega a oração de quem não perdoa o irmão? Muita coisa na nossa vida espiritual, muita coisa
que a gente fala assim que Deus não escuta, no fundo está travado por falta de perdão. A falta de perdão fazendo com que a bênção que Deus quer derramar, a bondade que Deus quer derramar, feche a porta dessa bênção. Você fecha a oportunidade, fecha a porta dessa bênção. Como que fica irmãos de comunidade, por exemplo, que vêm celebrar a missa no mesmo lugar e não falam um com o outro? Como é que Deus vai escutar essa oração? Fala para mim. Às vezes por picuinha, por birrinha, dentro de casa, na família, no trabalho, mas pior, dentro da igreja. Por coisinha de nada, um já fica sem falar com o outro. Por coisinha de nada, o outro já fica birrento, já fica não sei o quê. Eu não falo com essa pessoa, não sei o quê. Às vezes, a pessoa vem assim: padre, mas eu não quero o mal dela. É só que não se aproxima, não dá o passo. Fica um esperando o outro. Pode ver. É igual briga de casal, não é? Quando você é briguinha de casal, um fica dando gelinho pro outro, não é? E daí um não quer dar o braço a torcer pro outro. Quem que vai falar primeiro? Quem que vai... Só que no casal tem que se resolver, porque está morando junto, não é? Tem que comprar a carne, tem que pagar o boleto, vai ter que falar, uma hora vai ter que falar. Agora, na comunidade, às vezes eu consigo ignorar a pessoa. Eu esbarro na pessoa, eu tropeço na pessoa e justifico assim: mas ela não olha para mim, ela não dá o passo para mim, ela não sei o que, ela não sei o que. Como é que chega a oração dessa pessoa diante de Deus? Qual é a validade da oração dessa pessoa? Você lembra que Jesus mesmo vai falar: se alguém tiver algo contra o irmão, deixa a sua oferta no altar e vai lá pedir perdão, se ajeitar com o irmão e depois volta para fazer o sacrifício. Repara que, como que vive comunhão? Olha a palavra comunhão. Vou fazer a minha comunhão. O que é a comunhão? A comunhão é quando você recebe Jesus Eucarístico e aí você entra em comunhão com Jesus, não é? Você e Jesus ficam um com ele. Mas o vizinho seu também comungou, então ele também ficou um com Jesus, então você também ficou um com ele. Só que daí eu não falo com ele, então não teve comunhão. Olha que tristeza. O perdoar o irmão vai fazer com que o Senhor olhe para os nossos pecados, para as nossas misérias. Ir ao encontro, como o padre falou, às vezes, dentro de casa, na família, quantos e quantos irmãos sem falar com o irmão, por causa da herança, gente. Quer ver da treta em família? É duas coisas. O pai ou a mãe fica idoso, aí começa o jogo de empurra. O pai ou a mãe atrapalha o dia da pessoa, atrapalha a vida da pessoa. No atendimento, a gente confessa a gente que vem falar assim: padre, eu estava rezando para o meu pai, para minha mãe morrer. Porque daí começa aquele jogo de empurra, a pessoa quer viajar, quer curtir a vida, quer não sei o quê, mas não, tem que cuidar do pai e da mãe. E aí fica o irmão, aí tem o irmão que mora longe que não quer saber, tem o irmão que está perto que não quer saber, e fica aquela coisa, e muitas vezes acaba até em casa de estranho. Mas a outra coisa que dá treta é a herança. Só que você pensa assim, né? Não, eles estão brigando por causa da herança porque eles vão ganhar a herança do Silvio Santos, né? Não, é 500 conto para cada um, não é? É mirlão que sai para cada um, é 2.000 reais, é quirera. E o irmão fica sem falar com o irmão, a irmã com a irmã, por causa de miséria. Como que vai ser isso diante de Deus? Como que Deus escuta uma oração de uma pessoa que não fala com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão? Como é que vai ser? Padre, mas ele não dá o passo. De novo, gente, ser cristão, por muitas vezes, é ser feito de bobo. Você que segue Jesus, o passo é seu. Lá no serviço, é você que segue Jesus, é você que tem que ser honesto, é você que tem que ser misericordioso, é você que tem que perdoar as pessoas. Quem diz que segue o evangelho lá é você. Então a parte da amolecer tem que ser do seu lado. Quantos e quantos que ficam
sem falar, ou ficaram sem falar, ou estão sem falar, por causa de política. O padre já cansou de falar, não é? Chegou na época da eleição, quantas famílias rachadas por causa de político de estimação. Você acha que estão preocupados? Está aí os dois irmãos sem se falar, as duas irmãs sem se falar por causa de política, eles estão nem aí. Amanhã ou depois um sai vice do outro. E a família rachada por causa disso. Time de futebol, discussão de time de futebol, discussãozinha boba. Pode ver, grupo de zap de família, começa a sair treta. Aí a turma monta um outro grupo paralelo, tira aquela pessoa, e aí depois monta um outro grupo. Daqui a pouco tem 5 grupos de família, tudo paralelo. Por quê? Porque está rachado. Como que Deus escuta essas orações? Como que Deus escuta uma oração de quem se ajoelha aqui, mas está com o coração que não consegue olhar para a cara da outra pessoa? Por muitas vezes, nas paróquias tem um negócio aí que eu detesto, que é assim, no dia do lava-pés, aí é feito o lava-pés, e daí, às vezes o padre, o diácono fala assim, agora, quem tiver algo contra o irmão, já viram isso? Quem tiver algo com o irmão, pega a bacia aqui e lava o pé desse irmão. A coisa mais fácil que tem é lavar o pé do outro. O duro é chegar para outra pessoa, cara a cara, assim, e falar assim, eu errei, eu peço perdão. É muito fácil eu sair pela tangente, sabe? Eu não preciso falar, eu vou lá, faço aquele gesto de lavar o pé do irmão e pronto, eu já fiz a minha parte. Não, gente, tem que ter a coragem de falar, eu errei, peço perdão, eu te dou o perdão. Você ter a coragem de ligar para a pessoa, de falar para a pessoa, olha meu irmão, não importa quem está certo, quem está errado, vamos lá para frente. É normal, veja, Jesus sabe disso. Essa semana no Evangelho tinha um homem da mão seca, um homem da mão atrofiada, a mão direita dele não mexia. Mas ali no Evangelho tinha os fariseus com o coração seco, com o coração duro, vendo Jesus fazendo os milagres, eles não se dobravam. Só tem uma coisa que entristece mais o coração de Deus do que o pecado. Não estou falando que o coração de Deus não fica triste com o nosso pecado. Estou falando assim, só tem uma coisa que entristece mais o coração de Deus do que o pecado: a dureza de coração. Porque Deus sabe que a gente vai falhar, Deus sabe que a gente é pecador, mas a dureza de coração é uma decisão de não voltar atrás. E aí, muita gente, inclusive na igreja, porque foi ofendido por alguém, porque isso, porque aquilo outro, trava de tal forma que não volta atrás, que não vai ao encontro da pessoa, que não dá o perdão, ou espera, fica esperando, como o padre falou, fica esperando. Meus irmãos, olha como terminou a primeira leitura, dizendo assim: quando acontecer isso, pensa que você vai morrer. Ou seja, não dá para ir para o céu sem falar com alguém. Vou chegar lá no céu, aí eu estou lá numa nuvem andando assim, enquanto que aquela pessoa que eu não falo, aí eu atravesso de nuvem. Não dá, é ou não é? No céu dá para ficar sem falar com alguém? Não dá, ou resolve aqui ou resolve no purga. Não quero resolver, então é lá para baixo que vai. Ou tem gente de mal lá no céu? Não, veja, e aí no purga sempre é mais difícil. Às vezes custava um telefonema, às vezes, padre, mas eu falei, a pessoa não ouviu. Você fez a sua parte. Padre, mas essa pessoa, ela mora longe, essa pessoa já morreu. Você começa a dar o perdão rezando por ela, aquilo que o padre falou no começo da missa. Coloque nessa missa alguém que te machucou, coloque nessa missa alguém que você machucou. O querer o bem da outra pessoa já começa o perdão, já é o perdão. Só que há momentos que você tem que falar, você tem que chegar e falar: me perdoe, ou eu dou o perdão, ou
Tem que reatar, tem que falar com a pessoa. Padre, mas não vai ficar a mesma coisa. Não vai. Por causa que é um caminho que tem que ser consertado. Mas sim, de novo, o casal. A hora que você fala lá tem que comprar o bife, hein? Não sei o quê. Aí aos poucos vai soltando, não é? Aos poucos, daqui a pouco tá tudo. Mas se deixa, se permanece, aquilo que o padre falou da raiva e da vingança, do ódio e da vingança. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tem casais que chega lá no atendimento e fala assim: padre, a gente nem sabe por que acabou o casamento. Teve traição? Não. Tinha bebida? Não. Droga? Não, padre, eu não sei. Eu sei, é falta de perdão. Começa a distanciar, vai colocando o outro na geladeira. Quarta frase: se alguém guarda raiva contra o outro, olha que palavra é essa. Se alguém guarda raiva, ódio, vingança, falta de perdão a outro, olha que frase: como pode pedir a Deus a própria cura? Meus irmãos, falta de perdão adoece a gente, adoece a nossa alma, adoece a nossa psique, adoece o nosso corpo. Começando pelo corpo, tem muitas dores que às vezes as pessoas não acham, vai no médico, vai não sei o que, faz exame, não acha o que é. Duas coisas aí: ou a pessoa foi mexer em coisas do demônio que ele não podia, evocação de morto, esoterismo, superstições, satanismo, espiritismo, e foi lá e ganhou uma dor, ou é falta de perdão, dores nas costas, dores de cabeça, enxaqueca, dores assim na fígado, sabe, essas, é batata, é falta de perdão, adoece a nossa psique. Por quê? Porque a gente fica ansioso, a gente fica pensando, fica depressivo, fica não sei o que, fica aquilo outro. Está lá a falta de perdão. Adoece a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não anda, não progride, fica naquela mesmice de certos pecados de estimação, de raiva, a pessoa atrela a própria felicidade ao outro, a falta de perdão. Veja só, você está numa quermesse aqui da comunidade e de repente você está alegre, está brincando, pronto, chegou aquela pessoa que você não fala, pronto, a outra já ficou azedo, chegou, acabou, isso aqui, não é? Fica mais, o fígado fica mais enchargado como se tivesse comendo o pastel da quermesse. Adoece, falta de perdão adoece, gente. Como que a gente vai pedir a cura? Não é que Deus não quer dar, é que a porta, você trava a porta, você fecha a porta. Deus manda a cura, mas está fechado. A falta de perdão, aliás, o perdão, ele cura a nossa vida. Quanto mais a gente curar as pessoas, mais Deus vai nos curar. Busca, como um cristão, ser uma pessoa em que as pessoas querem estar perto, gente. Busque ser uma pessoa fácil de ser amada. Tem gente que tem uma dificuldade de se deixar ser amado. Eu falo lá para os seminaristas, né? Um padre, gente, para o povo não gostar de um padre, o padre tem que ser muito ruim, viu? Porque qualquer coisinha que a gente faz, o povo já vem adulando, já vem isso aqui. Mas aí, se o padre começa a tratar mal o povo, ou ter vida dupla, ou isso, aquilo, outro, chega uma hora, ninguém chega perto do cara, mas ele é o padre. Quantas vezes que as pessoas vêm e falam assim: padre, olha, o abraço do Senhor me curou. Não falou nada, só escutou. Tem hora que só escuto, por causa que há uma presença de Deus na nossa vida, do padre, de vocês. Mas se eu estou nessa, sabe, que nem mamona, né? Cheio de espinho assim, ó, quem que se aproxima?
Como que eu vou dar cura para os outros? Aí eu não me curo, aí eu vou só me enchendo de espinho, cada vez mais. E aí, padre, não sei o que tem, eu estou com uma dor na costa, que fizeram trabalho para mim, fizeram você faltar de perdão aí. Veja só o quanto que vai, entre aspas, é assim, é difícil pedir perdão, por causa do nosso orgulho. Mas se a gente for ver bem, é fácil, gente. É só a gente ter coragem e falar assim, errei, não vai cair pedaço. É só a gente pegar e falar assim, eu te perdoo, ou eu dou meu perdão, ou eu rezo por você, ou quanto que o coração de Deus se abre diante disso. A quinta frase, tudo da primeira leitura. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Fala para mim, se eu e você, na nossa história, a gente já não tem pecados que eram capazes de fazer com que a gente fosse no quinto dos infernos. Fala para mim se eu e você não temos pecados que eram capazes de colocar a gente na boca de Lúcifer. E Deus nos perdoou. Olha para a aliança, olha para o amor dele, olha o quanto que ele nos perdoou. Olha a parábola do Evangelho. Na parábola do Evangelho, aqui, nesse texto, na tradução, ele não dá o valor. Em Lucas, dá o valor que o cara devia. Cada dia, a pessoa ganhava uma moeda de prata, o trabalho. O trabalho valia uma moeda de prata por dia. Esse homem, o primeiro, ele devia 300 mil anos. O cara. 300 mil anos de trabalho. Veja, nós estamos no ano 2000. 300 mil anos de trabalho. O patrão foi lá e perdoou. O outro cara devia 100 dias. 3 meses. E aí ele não perdoou. É assim que a gente faz. Deus então perdoa uma enormidade, uma dívida de um país para nós. E aí a gente não perdoa quirera. A gente não olha a aliança, não olha o que Deus já nos perdoou, não olha de onde Deus nos tirou, não olha a consequência que cada pecado nosso poderia ter feito na nossa vida. Lá nos moradores de rua, lá que o padre cuida, lá na casa, lá perto da igreja de São José, os irmãozinhos, eles não são fáceis de lidar não, né? O São Vicente falava que é mais difícil carregar a comida para o pobre é carregar o pobre, né? Tem pobre que não quer se mexer. E hoje em dia, gente, olha só o que está acontecendo. Pode reparar, passa ali na avenida ali da rodoviária, lá em Itu, lá, o quanto de morador de rua que está. Na Catedral de Jundiaí, ó, tá forrado assim, ó, em volta. Por quê? Porque eles não querem mais para as casas. Por causa do benefício. Eles pegam o benefício e aí quem está com dinheiro de bebida, está com dinheiro da droga, então eles vão ficando ali, entende? E está uma dificuldade, porque você tem que tirar a rua da pessoa. Por isso que esse assistencialismo barato não salva ninguém não. Só aumentou o povo de rua, a turma não quer ficar nas casas. Enfim, lá onde eu tenho lá a casa, tem 11 ou 12 irmãozinhos lá agora. E o que acontece às vezes? Você tira o cara da rua, dá banho, faz a barba, tira o documento, leva para o médico, não sei o que, passa 3 meses o cara tá bom. Aí bobeou, viu o portão aberto, vazou. Não é cadeia, é ou não é? Pulou o muro, vazou, e não sei o que, foi embora. Todo o trabalho perdido. Fica na rua 2 meses, se arrebenta, apanha, perde o documento, volta a doença, volta com o pezão inchado, com um coró na perna. Aí, depois de 3 meses, 2 meses, bate lá de novo. Ai, padre, eu não devia ter saído, não sei o que, papapá. Sabe o que eu penso na hora?
Eu podia ter falar assim, não, a gente fez tudo para você e agora você saiu fora. Sabe o que eu penso na hora de pegar de volta? Tem um irmãozinho lá que passou 7 vezes já. Eu penso assim, quantas vezes eu já confessei o mesmo pecado? E Deus foi lá e me perdoou. Lembra da aliança. Lembra do que Deus já te perdoou. Se você olhar para você ofendidinho, você não vai perdoar. Mas se você olhar que o ofendido, o grande ofendido é Deus, que é uma dívida enorme que a gente não consegue pagar, a gente vai perdoar. Se eu quero a misericórdia, eu tenho que dar misericórdia. O que não é o perdão? O perdão não é esquecer. Padre, eu não consigo perdoar porque eu não esqueço. Não é esquecer. Tem coisas que acontecem na nossa história que marca traumas, palavras, atitudes que pessoas fizeram, que pontua ali. Não dá para você simplesmente esquecer assim. Quando você vai confessar, você fala os seus pecados. Deus te perdoa, mas Ele não esquece. Deus sabe tudo. O perdão não é esquecer. O perdão é você não pode ficar ressentindo, trazendo aquilo para o presente. Esquecer uma coisa, trazer aquilo para o presente é ressentimento. Olha a palavra, ressentimento. Sentir de novo. Aí você não ressuscita. Então ficou lá na história. Acabou, já foi. Padre Né é gordinho, né? Olha só, na escola, quando que se levava bolacha na escola? Era difícil, era ou não era? De vez em quando você levava uma bolacha. Aí quando você abria a bolacha, não era assim? Primeira coisa, você abria bem devagarzinho, assim, para o seu companheiro não ver, não é? Bem assim, pá. É o que eu vi. Era assim. A segunda coisa é que às vezes nunca tinha bolacha. Mas quando tinha, às vezes, e se caía no chão? Não, caiu no chão, nunca tem bolacha, agora eu vou ficar marcando. Você pegava a bolacha assim, ó, dava aquela, não é? E ó. E aí se os caras zoassem, ô louco, comeu bolacha do chão, o que você falava? Se ligou, né? Caiu muita bolacha. Gente, o que não te matou te fez mais forte. Já foi, calejou. Olha para frente, não fica ressentindo. Já foi. O que não é o perdão? Não é o perdão o sentimento. Padre, eu não sinto de perdoar a pessoa. O demônio nunca vai deixar você parar de sentir. Não é sentimento, não é esperar o sentimento ficar gostoso para perdoar. O perdão, abra seu ouvido, é uma decisão. Você toma a decisão de querer o bem para outra pessoa. O maior bem que você pode dar para outra pessoa é Deus. Então você toma a decisão de rezar para que ela vá para o céu, de rezar para que ela se dê bem na vida, de rezar para que a família dela se aprume, de querer o bem dela. Mas não é sentimento, é uma decisão. Veja, Jesus estava na cruz. Jesus fala assim: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus está dando perdão para nós. Está gostoso? Está doendo. Jesus chega e fala assim: se alguém te der um tapa no rosto, ofereça outra face. Jesus sabe, Jesus não é bobo, que você levar um tapa no rosto dói. Tem palavras que dói mais que tapa. E o que é o perdão? Mesmo o rosto que é uma bolacha, meu irmão, Deus abençoe, vai com Deus, seja feliz, encontre o caminho de Deus. É uma decisão. Olha só, no Evangelho tem uma pegadinha. No final do Evangelho, Jesus fala assim, ó: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Quando a gente lê isso, nós ocidentais, a gente lê isso, a gente pensa que é sentimento. Mas na Bíblia, coração não é o lugar de sentimento. Na Bíblia, o lugar que fala de sentimento na Bíblia são entranhas. É tipo dor de barriga, assim, sabe? O coração na Bíblia é o lugar que a gente toma decisão.
É o lugar que a gente decide as coisas. Você lembra que Jesus fala assim: é do coração do homem que vem a mentira, o adultério, eu não sei o quê. Ou seja, é uma decisão do homem. Então quando a gente olha assim, quem não perdoar o irmão de coração, a gente acha que é sentimento. Não é. Aqui é decisão. Você toma a decisão de perdoar a pessoa. Se você esperar sentir, você não vai perdoar nunca. E por último, o perdão que é então? É querer Deus para o outro, é querer que o outro vá para o céu, é querer que o outro se converta, é querer que o outro... E para isso, o meu perdão, ele começa quando eu começo a rezar por essa pessoa, quando eu começo a comungar por essa pessoa. No dia do juízo final, gente, essa pessoa que te ofendeu vai saber que nesse domingo você ofereceu essa missa para ela. Isso vai agradar o coração de Deus. Aquilo que a gente reza, aquilo que a gente pede, que a gente sacrifica, que a gente comunga por aqueles que nos ofenderam. Porque presta atenção, o padre vai falar. Por pior que uma pessoa fez por você, essa pessoa não merece ir para o inferno. Ela não merece ficar longe de Deus para sempre. Não tem proporção, gente. Olha só. O sofrimento de uma pessoa no inferno não tem proporção com o mal que ela pode fazer aqui. É muito pior, porque é sempre ficar sem Deus para sempre. E aí não, sabe, a gente não tem nem... Vai em casa, depois fica pensando, o que é ficar sem Deus para sempre? Pensa Hitler, por exemplo. Olha o mal que ele causou. É muito mal, não é? Mas veja, o sofrimento dele lá embaixo é pior do que o mal que ele causou. Assim, uma pessoa que te fez mal, você não pode desejar a morte dela ou o inferno para ela. O perdão já começa quando você começa a rezar para aquela pessoa, quando você começa a pedir para aquela pessoa. Quanto mais você fizer isso, mais Deus vai olhar para você. Olha o Salmo. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Aí no meio do Salmo é dito assim: Ele não nos castiga proporcional ao nosso pecado. Seja misericordioso para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,